Olá, você, uma ótima noite. Estamos no ar, mais uma edição do programa Plantão 47, edição especial neste dia 2 de novembro. E claro, falando desses dias que faltam, né? Menos de 2 semanas para o nosso pleito eleitoral. Pouco tempo que falta para as eleições 2020, em eleições municipais, tanto no aspecto majoritário quanto no aspecto proporcional. Estamos aqui com o Dr. Bruno, Dr. Camilo e, claro, estaremos conversando sobre este tema aqui com bastante importância, né? Para que você que está em casa também já comece a refletir, a pensar no pleito eleitoral e, claro, também exercer o seu direito do voto. Lembrando que nós estamos pelas redes sociais, facebook.com/tvplanweb. No Facebook dá para você curtir, compartilhar a nossa live também, beleza? No Instagram, @tvplanpocos e também em nosso YouTube, youtube.com/tvplanhd. Você manda a sua mensagem, participa com a gente, claro, nós estaremos aqui à sua disposição. Manda a sua mensagem também no nosso WhatsApp 999273591, essa linha direta entre você, espectador, conosco aqui da TV Plan. Bom, e agora oficialmente aqui apresentando o Dr. Bruno Fraga, advogado e doutor em Ciências Sociais, e também o professor Camilo Oliveira, professor de Política, também está sempre conosco aqui no Em Debate. Ambos já participaram, aliás, conosco no Em Debate. Professor Camilo, falando dessa proximidade que eu citei, né? Mais e mais essa ansiedade começa a surgir entre os eleitores, que num ano atípico que nós temos, e num ano em que muita gente até tinha se esquecido, né, que teríamos eleições devido à pandemia e tudo mais. Galo, professor Bruno, um prazer estar aqui com vocês novamente e falando, né, agora da proximidade das eleições. Realmente, o que você falou tem muito fundamento. Nós estamos agora vivendo a ansiedade do momento em que de fato serão definidos quem serão o futuro prefeito e os futuros vereadores. Mas vivemos realmente uma eleição e um pleito, um processo eleitoral totalmente atípico, no sentido de que chegou muito rápido, porque a gente ficou grande parte do ano nos precavendo e nos preocupando com a pandemia do Covid e nem vimos o tempo passar. De modo que agora já estamos na hora de tomar a decisão fundamental, decisão super importante para o nosso município, que é efetivamente escolher. Essa rapidez desse processo, né, que culminou até na modificação da data da eleição, e nós falamos isso alguns meses passados, né, professor Bruno? Isso gerou uma eleição totalmente diferenciada, que focou até então nas redes sociais, com uma participação menos expressiva no contato direto entre os candidatos e os eleitores, embora tenha acontecido, né, ao que vimos seguindo também as recomendações relacionadas ao Covid, e é chegado o momento, né, temos agora pouquíssimos dias para tomar a decisão e é necessário também recordar que as pesquisas eleitorais que foram divulgadas demonstraram muito a presença de indecisos. E os indecisos são aqueles que não formaram o seu voto ainda e que com certeza vão deixar para tomar essa decisão bem nas vésperas. E a eleição, pelo que vimos, está nas mãos desses indecisos. São eles que de fato vão decidir o futuro desse pleito totalmente atípico, como já falamos. Bacana. Professor Bruno, falando um pouquinho sobre essa questão desse período, né? Existe uma questão até do amadurecimento de cada eleitor, né, nesse período eleitoral, e isso é bacana, né, que ele vai realmente conhecer um candidato ou outro, conhecer a ideologia de um ou outro, pelo menos a gente espera que seja assim, né? Boa noite. Exatamente. Luiz Felipe, uma boa noite para você, professor Camilo e telespectadores da TV Plan. É importante nós nos recordarmos, né, e o professor Camilo disse muito bem, que todo o ano, né, de 2020 foi bastante atípico, né, com muitas surpresas e, claro, o acometimento, né, que houve em razão da pandemia gerou algumas incertezas, inclusive sobre a realização, né, das eleições. Eu gosto, né, de enfatizar que nós tivemos uma espécie de linha do tempo, né? Alguns meses atrás se cogitava até mesmo em promover-se um adiamento das eleições, outros pressupunham adiar
adiar as eleições para o mês de dezembro, até que chegamos, né, num ponto, num denominador em comum, promovendo inclusive uma alteração, né, do nosso texto, da Constituição Federal, a mais importante lei do país, para que o pleito eleitoral ocorresse no dia 15 de novembro. E ao longo de todo esse período, nós tivemos, né, a reformulação de todas as regras, né, eleitorais para que pudéssemos ter uma campanha, né? E a campanha, como bem dito pelo professor Camilo, ela foi muito vinculada, né, a esse poder exercido pelo contexto das redes sociais e, ao mesmo tempo, um processo natural, né, de flexibilização das regras sanitárias que aconteceu em todos os estados brasileiros, Minas Gerais também, Poços de Caldas também, onde todos os candidatos atuaram, né, com extrema responsabilidade até o presente momento, com o objetivo de explanar, de levar ao eleitor as suas respectivas propostas. E esse, de fato, é este ponto geral de amadurecimento, onde a convicção ela já vai sendo formada para que no próximo dia 15 o voto possa ser externado na urna eletrônica. E falando um pouco, professor Camilo, também sobre a questão dessas adaptações que foram feitas, o próprio adiamento, né? Muito se discutiu lá atrás se esse adiamento seria eficaz ou não e tudo. Muita gente ainda discute justamente a eficácia também dessa divisão que houve, onde o público de risco vai fazer a votação no período matutino, né? Tem a prioridade e tal. Mas o senhor acha que nós teremos uma segurança em questão do pleito eleitoral, na sua opinião, ou até mesmo existem defensores para um modelo, assim como foi feito nos Estados Unidos, com a votação via correios e tudo mais? O que você acha disso tudo? Bom, nós temos dois pontos de análise nesse sentido. A primeira é todo o arcabouço jurídico que foi alterado, né, a partir da alteração do texto constitucional e da mudança efetiva da data das eleições. Também houve por parte do Tribunal Superior Eleitoral a alteração das resoluções que regem propriamente dito o processo eleitoral, né, de modo que algumas medidas foram adotadas a fim de gerar justamente essa segurança. Ou seja, houve limitações em algumas atividades que eram costumeiras no processo eleitoral, justamente a fim de evitar esse contato mais próximo e infringir o distanciamento social, que é algo tão prolatado no sentido de defesa em relação ao coronavírus. Por outro lado, o TSE também investiu uma grande quantidade de recursos no sentido de equipar as zonas eleitorais. Ou seja, cada zona eleitoral, né, cada participante voluntário desse momento, que são os mesários, né, eles terão a oportunidade de estarem protegidos, né, com todos os instrumentos necessários. Ou seja, eles vão portar luvas, máscaras, terão auxílios de outros equipamentos também, a fim de se protegerem nesse dia que, inevitavelmente, apesar dessa alteração de horários, ou melhor, desses horários específicos para determinados segmentos, eles terão então essa possibilidade de se protegerem. Porque, querendo ou não, né, no momento do pleito, né, existem zonas eleitorais que têm muitos eleitores ali inscritos. Então é necessário que haja uma divisão de horários, como está sendo proposto, a fim de que as pessoas com maior idade possam ir num ambiente mais tranquilo, né, com menores riscos de algum tipo de contaminação à doença, de modo que outros horários ficam livres para o restante da população participarem. Mas lembrando também que o próprio TSE tem orientado aos eleitores, né, não só aqueles que irão trabalhar, mas aos eleitores que irão exercer o seu direito de voto, a também, né, se protegerem, usarem a máscara, levarem a caneta para não precisarem compartilhar da caneta no momento de fazerem a sua assinatura, e até mesmo a utilizando ali para clicar os botões da urna eletrônica. Ou seja, essa conscientização tem que partir não só daqueles que estão organizando o processo eleitoral, mas de toda a população que vai ali exercer o seu voto, né? Existem comentários de que essa será uma eleição com maior número de abstenções, ou seja, que muitas pessoas, em decorrência à pandemia de coronavírus, elas vão deixar de ir à votação, não vão participar da votação e eventualmente vão se justificar nesse sentido. Então,
né, nós também iremos observar se isso de fato vai acontecer. As projeções são nesse sentido, né? Mas eu creio que não seja apenas pelo coronavírus. O professor Bruno pode até falar um pouco disso, né? Mas também em relação a todo esse desânimo com a classe política, esse sentimento que as eleições, embora seja um momento muito festivo, em que haja um ânimo de concorrência muito grande, mas que ele não se demonstra ao longo dos mandatos, né? Esse clima de festividade, ele acaba logo ali no dia 1º de janeiro, com a posse, e que talvez nós eleitores também, a gente até esquece em quem a gente votou, e não exerce na plenitude ou de forma completa o nosso exercício democrático, de não só votar, mas poder acompanhar aqueles que nós votamos, verificar se estão fazendo um bom mandato, se estão de fato representando a sociedade, para que as transformações e tudo aquilo que a gente espera possa de fato acontecer. Interessante isso, né? Principalmente fica muito evidente nas eleições em âmbito nacional, né? Então a gente nem sabe para quem já votou na vida, para senador, para governador, muitas vezes, né? Enfim, para outros cargos que nós temos, né? Que são cargos realmente que são mais distantes de nós, né? Digamos assim, né? Mas, modo Galo, de relembrar. só complementando, né? Mesmo em Poços, que não é uma cidade tão grande, a gente está aqui no interior, no sul de Minas, a gente tem uma dificuldade muito grande de acompanhar o nosso vereador, embora exista essa proximidade, né? Nós podemos ir na reunião da Câmara e ter esse contato direto, mas infelizmente isso não acontece. É um desafio que eu faço até para o pessoal. Você já foi numa sessão ordinária da Câmara, todas as terças-feiras, muita gente justifica dizendo, mas eu estou trabalhando nesse horário, mas muitas sessões se estendem após as 18 horas. Então são oportunidades, né, que infelizmente a gente só lembra dessas oportunidades também em período eleitoral, né? Acho que deveria haver uma campanha talvez até de fora para dentro, né? Vindo da Câmara para com a população, com os políticos para com a população, para ser feita essa fiscalização. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Antes eu quero dar um recado falando da Drogaria Americana, hein? A rede de farmácias do seu jeito. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, em 4 endereços para você aproveitar: na Rua Assis Figueiredo, na Francisco Salles, na José Remígio Prézia e também na Avenida João Pinheiro. Todos os dias nós temos ofertas diferentes, promoções para você aproveitar. E claro, você faz o seu pedido e recebe na sua casa pelo delivery da Drogaria Americana, hein? Não precisa nem sair de casa. Além das nossas 4 unidades, tem todo esse conforto para que você faça o seu pedido pelo 3714-8363, 3722-6340 e 3721-7546. Se preferir, faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 99823-9854 e 8862-2111. Tem também o 9942-8779. A Drogaria Americana está pronta para te atender. E lembre-se, é a rede de farmácias do seu jeito. É isso aí, dando continuidade com o nosso bate-papo. Dr. Bruno, falando um pouquinho sobre essa questão, né, do 1º de janeiro, é algo bastante icônico, a questão da posse e tudo, mas eu acho que durante esses 4 anos em que, seja lá quem for eleito pela nossa população, por nós todos, poços caldenses, o fator fiscalização ele depende sim do eleitorado, mas mais ainda até dos próprios eleitos na Câmara Municipal, e por isso fica mais evidente a questão dos 9 candidatos à Prefeitura, mas nós temos que pensar nos quase 300 candidatos à vereança aqui em nosso município, né? Sem dúvida, Galo, e claro, assim como, né, no bloco anterior o professor Camilo também observou, nós temos, né, um hábito, e que eu posso dizer que desde as eleições do ano de 2016, passamos pelo pleito nacional em 2018, que é talvez um progressivo crescimento, né, desse contexto fiscalizatório que a população vem realizando. E quando nós confrontamos uma eleição realizada em âmbito nacional ou até estadual, né? E você disse muito bem, às vezes um lapso de memória, um esquecimento repentino sobre quem foram os candidatos a senador, deputado federal, deputado estadual, no município o que se acredita é que a dinâmica possa vir a ser um pouco diferente, muito mais em virtude, né, da realização dos desejos individuais, da vida cotidiana que as pessoas desenvolvem no município, né? Então a ideia da vivência em município
município é uma ideia infinitamente mais local, né? Onde a preocupação maior se dá na pavimentação da rua, no recolhimento do lixo, nas questões de segurança, no aspecto da saúde, e também nós vamos aos poucos introduzindo outras variáveis igualmente relevantes, como por exemplo a questão do meio ambiente. Né? E eu falei um pouco desses eixos exatamente porque é importante que nós possamos entender um pouco este papel, né? Tanto do prefeito quanto dos vereadores. Então, é óbvio, né? E nós acompanhamos muitas vezes, né? Nas campanhas eleitorais, tal, um pouco dessa extensão das prerrogativas do vereador de forma particular. E eu vejo particularmente que talvez a principal delas é o exercício desse conteúdo e desse caráter fiscalizatório. Muito porque o vereador ele fica um pouco preso à própria dinâmica orçamentária do município. Então, os limites dele são os limites da lei orçamentária aprovada, votada. Então, é importante dizer que muito mais nesse quesito fiscalizatório é o trabalho orientado do vereador, o que não impede, obviamente, que ele possa contribuir para a realização da política no contexto do município, ofertando leis, apresentando propostas e, mais importante, requerimentos que possam ajudar exatamente no acompanhamento e no diálogo, né, que o município precisa diariamente ter com o contribuinte. E é interessante, né, doutor Bruno, a gente falar sobre esse tema, porque agora, nesse período eleitoral, também outra coisa que tem se evidenciado são dois lados, né? Para a eleição majoritária, a questão de propostas que são, muitas vezes, inexequíveis, né? Que o eleitor, acompanhando, ele pode observar. Digo isso em âmbito nacional, em todas as cidades e tudo. E, por outro lado, também a questão para as eleições proporcionais, muitas propostas que nem caberiam a um candidato a vereador, não é mesmo? Isso aí tem que tomar essa atenção dos dois lados. Né? Em linhas gerais, até para ser objetivo na resposta e acompanhar sempre a excelente explanação do professor Camilo, mas eu vejo que o papel central, né, do prefeito municipal é exatamente trabalhar naquilo que compete o chamado interesse local. Né? De novo, invocando o nosso texto da Constituição Federal, ela é muito clara ao evidenciar o papel do município, né, e as suas prerrogativas, né, de acompanhamento e execução das atividades no âmbito do interesse local. Então eu poderia subdividir de maneira muito clara um eixo que, aliás, é muito conhecido na literatura, né, nos livros de política, que é basicamente saúde, educação, segurança pública, né, mobilidade urbana e agora esse eixo que tem me chamado muito a atenção, que é a preocupação com o meio ambiente, né, que é uma pauta de sustentabilidade que cada vez mais os municípios, em alguns casos até independente do porte, do tamanho, tem chamado também à tona exatamente como uma forma de garantir, né, não só para a presente, mas também para as futuras gerações, uma qualidade de vida saudável. Eu acho que isso é essencial a se pensar hoje, amanhã e todo sempre. E tem que se atentar a isso, né, professor Camilo? O que dá para fazer e ainda o que cabe a cada pessoa fazer. Né? Sem sombra de dúvidas. O professor Bruno e você na sua pergunta foram muito felizes ao adentrar nessa temática, né? Porque grande parte da população ainda não conseguiu identificar qual é o papel do vereador. Né? E os vereadores, por sua vez, a grande maioria pelo menos, nesse exercício da vereança também acabam que não conseguem identificar quais são as suas próprias funções, né? Tentando e buscando articular politicamente para a realização de atividades que são típicas do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. É claro, o vereador, como representante da população, ele tem por função levar os anseios da população ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo materialize essas questões. O professor Bruno bem disse aqui, nós temos eixos que são considerados prioritários ou que são tratados nesse momento de campanha eleitoral com uma maior atenção. Bem dito, segurança, educação, saúde, né, a questão da sustentabilidade, como o professor bem disse, é uma pauta que tem entrado assim diretamente na vida das pessoas, que passaram a entender que essa questão relacionada ao cuidado com o meio ambiente, a produção econômica que também cuida do meio ambiente, ela é muito importante no nosso dia a dia. Mas fica ainda essa omissão por parte dos legisladores, por parte dos vereadores, melhor dizendo, no sentido de deixar claro quais são as suas funções, né? Como manejar a legislação municipal em favor da população,
como atualizar as legislações que existem nesses eixos que o professor Bruno lembrou aqui em favor da população. Como requerer melhorias ao executivo ou indicar a prestação de determinado serviço, isso de forma coletiva, não de forma individualizada, porque o vereador também ele não pode ficar adstrito a uma conduta que atende apenas determinada parcela da população. Então é importante que os vereadores eles demonstrem isso. E na sua propaganda eleitoral, alguns demonstram que não sabem, né? Porque acabam por propor questões que não são da sua realidade, questões que não são tarefas dos vereadores, e sim do Poder Executivo. Então é muito importante a todos os eleitores ficarem atentos a isso, né? Porque um candidato que não se prepara, que pode ser muito bom, né, pode ter diversas outras qualidades, mas que não se prepara enquanto futuro gestor público, legislador, ele com certeza não merece o voto do eleitor, que como nós estamos falando aqui, tem que saber e se ater ao papel do que é o vereador. E um dos papéis fundamentais, que é o início dessa nossa conversa, é a fiscalização dos atos do Executivo. Então, se nós tivermos uma Câmara de Vereadores, né, com pessoas bem preparadas, que conheçam esse arcabouço técnico e jurídico, ou que tenham pelo menos o interesse em aprender isso, nós teremos um Poder Executivo também que vai gastar melhor os seus recursos, que vai direcionar melhor os seus recursos, sempre com a intenção de atender a população e na melhoria da vida de toda a sociedade. Legal. Gente, entrevista bem legal que temos aqui, doutor Camilo Oliveira, doutor Bruno Fraga, falando bastante sobre a questão das eleições 2020, hein? Tem bastante tema para a gente conversar ainda, mas a gente tem um intervalinho. Antes do intervalo, nós vamos falar da farmácia Santa Cecília, grande parceira aqui do Plantão. Tá precisando de uma farmácia para manipular a sua fórmula? Então vá até a Santa Cecília. Lá você encontra tudo o que precisa. Uma farmácia completa com manipulação de medicamentos e, claro, cremes, cosméticos, homeopatia, florais quânticos, produtos naturais e chás. Com laboratório moderno e o melhor atendimento de Poços e região, Farmácia Santa Cecília, na Rua Assis Figueiredo 887, próximo ao terminal de linhas urbanas. O telefone é o 3722-1732 ou então você faz o seu pedido pelo nosso WhatsApp 98707-2768. Bacana demais, e ó, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, ainda falando de outros temas, essa expectativa, essa ansiedade, por que não, para as eleições 2020, dia 15 de novembro. Voltamos já. E de volta, programa Plantão 47 especial deste dia 2 de novembro, feriado, mas sempre a gente está aqui contigo e, claro, trazendo informações, atualizando diversos temas, hein? E também com recados importantes. Vamos dar um pulinho agora lá na Pamafer, tradição e parceria de sempre. Há mais de 30 anos no mercado, atuando em Poços e região, a Pamafer se destaca na distribuição de aço para construção civil e agregados, como arames, pregos, telas e telas de alambrado. A Pamafer se destaca por oferecer aos clientes produtos de qualidade, dentro dos padrões técnicos mais exigentes para as diversas finalidades de construção civil e cercamento. Oferecemos sistema de corte e dobra todos em máquina, que facilita e deixa mais rápido o processo. Aço cortado, dobrado e montado para obras de todos os tipos e tamanhos. Pamafer, ferro e aço, entre em contato ou faça uma visita. É isso aí. Vai lá, Pamafer, ferro e aço, na Rua Geraldo da Costa Abrante, número 11, Parque Pinheiros. Telefone 35-3716-5050. E dando continuidade aqui a essa entrevista, esse bate-papo, estamos com o Dr. Camilo Oliveira, Dr. Bruno Fraga. Dr. Bruno, falando um pouquinho sobre uma palavra que ela se torna um tanto quanto polêmica nesse momento eleitoral, que é a palavra renovação. Né? Tem muita gente que fala, nós precisamos renovar as nossas cadeiras no Legislativo, também no Executivo. Até que ponto, né, o eleitor, claro, cada um tem sua opinião entre o eleitorado, mas até que ponto essa palavra se torna veraz, essa palavra se torna necessária para um momento eleitoral? Assim? Perfeito, Galo, professor Camilo. A ideia de renovação, ela está
muito inerente, ela é muito voltada, né, à individualidade, né? Então a ideia, né, você muitas vezes escuta expressões do tipo, né, um time que está ganhando não se mexe, ou alguma coisa também dessa reflexão que a democracia envolve muitas vezes o processo de renovação. É importante nós observarmos que no contexto da política, né, a eleição de maneira geral, ela acaba sendo um movimento, ainda que não esteja legalizado no nosso país, né, que é o que nós chamamos do recall, né? Ou seja, a ideia do recall basicamente significa, olha, para o mandatário que está no poder, ou seja, para o integrante do legislativo que busca renovar o seu mandato, ou para o integrante do executivo que busca mais 4 anos à frente do poder executivo, em ambos os casos, o recall ele é um movimento que eu vejo como natural, né, no âmbito democrático. Agora, é óbvio que a responsabilidade ela é infinitamente maior, né? Então, é importante nós salientarmos que esse movimento de renovação, ele tem se constituído no cenário brasileiro não só como um movimento de renovação da cadeira em si, é um movimento de renovação que eu costumo chamar de renovação da mentalidade. Então, hoje eu posso dizer para você claro, para os seus telespectadores, que junto com os partidos políticos, nós estamos tendo discussões bastante amadurecidas, inclusive com posicionamentos já pré-estabelecidos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que passam desde as chamadas candidaturas avulsas, ou seja, aquelas que não estão interligadas a nenhum partido, e por outro lado também o papel, né, dos chamados movimentos de renovação política, né? Ou seja, são movimentos que procuram, né, instituir uma espécie de nova maneira de pensar interna aos partidos, né? Então é muito interessante observarmos o futuro desses movimentos que passam desde por estabelecer, por exemplo, currículos, né, dos seus candidatos, passando também a fixar critérios, né, em alguns momentos até bastante rígidos, né, e que podem atentar também no contexto da democracia, e um trabalho que eu venho percebendo também, que é um trabalho participativo dos chamados coletivos, né, que são coletivos que estão espalhados em diversas áreas, né, não só no município de Poços, no estado de Minas e até no contexto nacional, que procuram encaminhar, levar suas pautas, né, para que os candidatos possam se filiar. Então, é um movimento que pode se voltar tanto na pessoa do agente público, do político, como também um movimento que deposita a confiança nesse agente, mas estabelecendo um forte critério, fortes pautas que vão aí moldando as propostas dos candidatos de maneira geral. É como enxergo essa questão da renovação. Agora, Camila, é importante também que nós tenhamos uma consciência, né, porque não pode se tornar uma palavra muleta, né? Todo ano de eleição, precisamos de renovação e tudo. Mas aí volta naquilo que a gente estava falando, né? Você quer renovação, mas você sabe em quem que você votou para querer renovar aquilo lá. De repente o seu candidato está lá e você nem lembra disso. Então, e de qualquer forma, o candidato que estiver é um representante seu, mas não pode tornar uma palavra muleta, uma palavra viciosa, digamos assim, né? Exatamente, essa renovação ela tem que ser consciente, ou seja, o eleitor, ao buscar mudança, né, desacreditando naquilo que está atualmente, naquelas pessoas, naqueles grupos, ou como disse o professor, naquele pensamento dominante, então desacreditando em tudo isso, ele tem que buscar alternativas. Mas essas alternativas não podem ser apenas de nomes novos, elas têm que ser de ideias novas, de posicionamentos novos. Por isso que essa ideia de renovação, embora seja importante, ela tem que ser acompanhada dessa renovação consciente, num pensamento, numa avaliação, numa análise que funde quais são as melhores ideias, né, que possam realmente transformar aquele ambiente que é o legislativo, por exemplo, né, ou aquelas ideias que predominam no poder executivo. Então o eleitor tem essa responsabilidade, né? Não é só um direito, mas é sim uma responsabilidade em fazer essa análise, em melhor buscar essa ideia nova, essas práticas novas. Até porque no ambiente municipal nós estamos cansados de ver práticas antigas, né? Aquele jeito de fazer política de forma patrimonialista, assistencialista, que todos nós sabemos que ela vigora de uma forma
clandestina, óbvio, porque a legislação não permite, mas ela acontece e ela influencia no resultado das eleições. Então nós temos que visualizar um pensamento novo, ideias novas, a fim de mudar esse cenário e tudo aquilo que a gente tem certa aversão no meio político. É possível mudar, mas para a gente mudar a gente precisa também ter essa consciência de buscar, de estudar, de pesquisar e de analisar as melhores alternativas. O Galo, inclusive, se me permite complementar, e o professor Camilo ele foi muito pontual nessa observação, e precisamos inserir um elemento que não é novo, mas que é um elemento novo para esse processo do que as pessoas chamam de renovação, né? Que é uma renovação que eu posso chamar mais cadenciada, que ainda continua sendo fruto dos efeitos da Covid-19, né? Então, quando nós falamos no bloco anterior, né, de alguns eixos como cultura, meio ambiente, segurança pública, todos esses aspectos, eles estão sendo quase que reconstruídos em razão da circunstância da pandemia, né? Então, na área da educação, nós ainda estamos com um cuidado muito especial, né, com essa questão da volta às aulas, na questão da saúde, né, ainda um papel essencial de aguardo, né, de uma potencial vacina, mas por outro lado ainda um aparelhamento, né, que as unidades básicas de saúde, hospitais de campanha, que sem dúvida passam por uma boa iniciativa, todos esses aspectos ainda vão exigir um pouco desse monitoramento. Então, uma renovação misturada com esse monitoramento da situação, porque ainda o município aguarda, né, uma evolução de algo que transcende, é global, né, como a Covid-19. Com certeza. Bom, e já que a gente está falando de mudança, a gente vai dar um pulinho agora lá na Mudanças Novular, hein? É isso aí, grande parceira nossa, para você que quer fazer a sua mudança. Corre lá na Mudanças, Luizinho. Está pensando em mudar? Então, é só ligar para Mudanças Novular, empresa especializada em mudança residencial, local e para todo o Brasil. A equipe de funcionários da Mudanças Luizinho é especializada para realizar a sua mudança, se responsabilizando por todo o processo. Eles desmontam, embalam e montam seus móveis com total segurança. E nem precisa se preocupar com nada, viu? Todos os materiais e suprimentos necessários para a embalagem de seus bens imóveis são fornecidos pela empresa, garantindo a proteção necessária. E conte também com o serviço de guarda-móveis temporário, que garante que seus móveis estejam seguros enquanto você realiza a sua reforma. São 30 anos de tradição, oferecendo tranquilidade e praticidade na hora de fazer a sua mudança. Então agende seu orçamento com o Luizinho, com a Rosa ou com a Flaviana. Telefone 35-3714-1138, WhatsApp 359-8842-1138 ou então ligue grátis 0800 035 1138. Mudanças Novular. E vamos lá, hein? Continuando o nosso bate-papo aqui. Gente, é legal a gente falar, como a gente estava citando, o fator renovação, né, o fator mudança também aqui para o nosso município. Existem tipos de voto, né, Camilo, que também o eleitor tem que começar a analisar. Muitas pessoas pensam, eu vou votar nesse candidato porque ele vai ser eleito e eu não posso perder o meu voto. Por outro lado, existem pessoas que pensam também, não vou votar nesse candidato porque ele já está eleito, vou tentar ajudar outro. Então são tipos de votos que a gente tem que começar a analisar também, talvez até desmistificar essa coisa toda, né? Exatamente, Galo. Nós temos ainda o costume de votar no determinado candidato, diferente do que eu falei no bloco passado, né? De votar num pensamento, de um ideário diferente, né? Sobretudo nesse momento em que todos nós buscamos renovação. Então o voto ele não pode ser personificado em uma única e exclusiva pessoa. Afinal de contas, as pessoas morrem, as pessoas podem deixar a vereança, não querem mais ser candidatos, e a gente não pode ficar distrito a isso. Nós temos que ficar distrito ao pensamento ético que todos nós queremos, né, na condução da gestão pública, as transformações e melhorias que todos nós almejamos. Então, essa questão do voto, ela não pode ficar apenas personificada em determinado cidadão, né? E isso desconstrói essa questão do votar naquele que eu acho que vai ganhar ou naquele que eu acho que vai perder. Eu vou votar, na verdade, naquele pensamento, né, naquele ideário que eu acredito ser o melhor
para as transformações que eu, enquanto cidadão eleitor, almejo para a cidade, né? E nem sempre isso está representado numa pessoa, né? E o professor chegou a comentar no bloco passado em relação aos coletivos. Hoje nós temos aí uma inovação, né, no campo das eleições, que são os mandatos coletivos, em que existe uma pessoa que vai assumir, né, no caso da nossa discussão aqui, como vereador, mas que ela tem outras pessoas que agregam ao mandato, de modo que impede, né, a personificação em uma única pessoa e impede também que aquela pessoa eleita fuja das bases e dos pensamentos que fizeram com que ele fosse eleito. Uma alternativa, né, ainda não muito difundida, mas nós já temos casos de deputados estaduais, inclusive em Minas Gerais, nessa condição, e que é algo que de repente pode ser interessante para a gente pensar nessa evolução também da forma como votamos. E é legal, né, doutor Bruno, a gente falar esse termo, perdi meu voto, quando o candidato o qual eu escolhi não foi eleito. Mas é entender que, independentemente também de quem estiver lá, ainda assim são representantes de toda a população, né? E devem sim ser cobrados, mesmo não votei no candidato X, mas o Y foi eleito, vou cobrar o candidato Y, não é mesmo? Exatamente, Galo, professor Camilo, até porque o que nós percebemos, né, é que não apenas o candidato, mas a própria ideia, né, de partido, ela também acaba aflorando, né, esse sentimento, essa percepção. Então é muito comum, né, que nas cidades, Poços de Caldas é uma delas, que nós tenhamos até uma boa para razoável representatividade dos partidos, né? Os partidos costumam eleger representantes com voz ativa, então é por isso que é extremamente importante as estratégias, né, claro, de cada um dos partidos que lançam seus candidatos a vereador, para que esses candidatos possam ser muito bem divididos, né, por distrito, a divisão, a questão dos bairros, até para que não ocorra, né, uma espécie de autofagia, ou seja, um candidato a vereador buscar tirar votos do outro. Isso dentro da mesma estrutura partidária pode não parecer algo tão saudável, né? O que é saudável realmente é que a população possa perceber e encontrar naquela pessoa o ou a representante do seu bairro, né? E isso, como o professor Camilo muito bem disse, certamente pode ser fortalecido com a ideia do mandato coletivo, ou ainda que não seja na pureza, né, do método do mandato coletivo, mas que ocorra constantemente esse diálogo do vereador com a comunidade. E eu vejo que Poços desponta com muito êxito para que essa forma de gestão ela possa ser sempre aprimorada no aspecto do poder legislativo. Legal demais. Olha, a gente tem mais um intervalo para ser feito. Já já nós vamos falar também de divulgação, redes sociais. Acho que é muito importante. Também estamos, né, desde 2018, já em um período eleitoral atípico no aspecto da grande quantidade de informações que temos muitas vezes na palma da mão. Mas antes eu quero dar um pulinho lá na Incel Materiais Elétricos, parceiraça aqui do Plantão. Atenção, eletricistas e profissionais da construção civil, vocês já conhecem a Incel Materiais Elétricos? A Incel é uma empresa conceito em materiais e soluções elétricas especialista em vendas para construtoras, eletricistas e empreiteiros. Lá você encontra um universo de possibilidade com grande variedade de produtos, as melhores marcas, preços imperdíveis e o melhor atendimento. E atendemos você, consumidor final, que está reformando, viu? Oferecendo uma linha completa em LED, fios e cabos, tomadas e interruptores, lâmpadas e luminárias e muito mais. Fala lá com o Marcelo. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 359-9252-0666 ou pelo site encelmateriais.com.br. Curta nossa página Incel Materiais Elétricos e fique ligado em nossas promoções. A Incel fica na Avenida João Pinheiro, 426, em Poços de Caldas. Bom, e nós vamos para um pequeno, rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais aqui no Plantão 47. E voltamos, Plantão 47 desta segunda-feira, feriado, dia 2 de novembro, e com muita informação. Estamos aqui com os professores Camilo Oliveira, professor Bruno Fraga, falando sobre eleições. E agora eu quero dar um recado para você. A gente vai dar um pulinho lá na Artipel.
Olha, gente, o site da Papelaria Artipel já está no ar e agora você pode comprar tudo o que precisar sem sair de casa. É muito fácil, seguro e rápido. Acesse e se apaixone por todos os produtos. Acesse aí www.artipel.com.br artipel.com.br. É claro, você vai aproveitar todas as ofertas que você encontra em nossas unidades no conforto da sua casa, beleza? Visite o site e também segue a gente no Instagram, @artipelpapelaria. E continuando este bate-papo, vamos falar um pouquinho agora, Camilo, sobre redes sociais. A tecnologia, de uma forma geral, né, ela mudou bastante o aspecto eleitoral desde 2018, né, na eleição nacional, onde foi eleito o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, muito em decorrência também do material em redes sociais que foi feito e tudo mais. Até que ponto é positivo, até que ponto é negativa a questão das tecnologias, da internet de uma forma geral, porque temos o acesso à informação muito rápido e temos o acesso a notícias falsas muito rápido também, né? Bom, eu acho que penso que seja um pensamento unânime de que o avanço das tecnologias, a melhora da qualidade do sinal de internet é algo muito importante na vida de todos nós. E não poderia ser diferente nesse aspecto eleitoral, né? Como você bem disse, na eleição de 2018, isso já ficou bastante marcado. Nós vimos, né, que a partir dali se daria início a uma nova forma de se fazer política, de ter contato com os eleitores, de poder apresentar suas propostas. E isso nesse ano, né, por um fator ruim que foi a pandemia, acabou que se intensificou. Né, os candidatos, mesmo aqueles que não eram inicialmente afeitos ao uso dessas tecnologias, nós estamos observando que estão, né, se adaptando e passaram a utilizar, sobretudo, das redes sociais para fazer a apresentação dos seus currículos, né, ou daquilo que já fizeram em prol da sociedade. Isso é muito interessante e importante, pois a capacidade de alcance das redes sociais, sobretudo, ela é muito grande. Talvez hoje seja maior até que a televisão e o rádio, embora a televisão e o rádio também tenham um espaço cativo para determinados segmentos da população. Então é sim uma forma inovadora, interessante e importante, né, que gera menos custos para os candidatos, que gera maior velocidade para que as informações sejam repassadas. Mas, por outro lado, também tem um fator negativo, que é um fator que já acontece nas campanhas políticas, só que agora acompanhando as novas tecnologias, que são as chamadas fake news, né? Então nós temos uma série de informações falsas, ora para atacar determinado candidato, ora para tentar favorecer outro candidato, e que nem sempre o eleitor acaba tendo aquele momento, aquele tempo para poder avaliar se é uma informação verídica ou se não é. Então, ao mesmo tempo que é um passo importante, é uma evolução importante, nós avaliamos também que tem o fator negativo das fake news e que, inclusive, foi aí responsável, em certa medida, na campanha eleitoral de 2018. Então, para isso, o eleitor tem que ficar atento. Assim como tinha que ficar atento no passado, sobre aqueles burburinhos, aqueles jornais lançados na calada da noite, hoje tem que ficar atento a esse tipo de informação. Tem que avaliar, tem que confirmar, tem que ver se outro veículo de comunicação também está trazendo aquela informação. Então, o papel do eleitor, ao longo do tempo, ele foi ficando ainda mais de maior relevo, ainda mais importante. Porque o eleitor hoje, para ele conseguir construir, avaliar e pensar em quem ele deve votar, ele tem que ter tempo, ele tem que ter disposição, ele tem que resguardar e gastar um pouquinho do seu dia para poder fazer essa verificação. Porque realmente nós estamos inundados de informações e com pouco tempo para avaliar quais são as informações verídicas, verdadeiras, para poder fazer esse juízo, essa consciência, criar essa consciência. E é legal, né, doutor Bruno, a gente ressaltar o fator das fake news, porque nós já tivemos em âmbito nacional até mesmo a situação de hackers que foram presos e tudo, que estariam promovendo notícias falsas, distribuindo elas em âmbito nacional, eu digo, não estou dizendo que está acontecendo
na eleição municipal, mas todo mundo tem que ter uma cautela, né? Existe até uma campanha do tribunal no sentido, na dúvida, não compartilhe. Até porque se você compartilha uma notícia falsa, inverídica, uma notícia que possa trazer aí a questão da difamação, você pode até cometer um crime também, né? Justamente, Galo, assim como o professor Camilo bem disse, e com uma clareza substancial, é importante salientar que a questão, a seriedade, né, do que hoje vem a ser considerado ou não fake news, tomou, né, uma proporção tão grande que fez com que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância máxima, né, da chamada regulação, da organização do processo eleitoral, neste caso municipal, pudesse adotar algumas iniciativas consideradas inovadoras ou pioneiras até em âmbito mundial. Eu poderia citar duas delas. A primeira delas foi uma parceria, né, que o Tribunal Superior Eleitoral realizou, aliás, foi o primeiro órgão eleitoral a realizar uma parceria com os grandes conglomerados de atuação no meio digital, dentre eles o Facebook, consequentemente o Instagram, o WhatsApp e até hoje, né, uma rede social nova, né, intitulada TikTok, né? Então, esta parceria realizada com o Tribunal Superior Eleitoral serviu exatamente para promover uma checagem veloz do que hoje é considerado como as contas inautênticas. Então, esse conceito de conta inautêntica, ela é responsável, conforme a apuração do próprio tribunal, muitas vezes por uma infinidade de disparos. Então, por exemplo, quando o cidadão recebe, né, um vídeo, um meme ou uma postagem a ele encaminhada, ele não tem esse hábito de checar a origem. Ele apenas sabe muitas vezes que foi encaminhado por terceira pessoa ou por alguém. Mas e esse alguém? De quem recebeu? E esse de quem recebeu? Então esta dificuldade de checagem acabou fazendo com que o tribunal pudesse, dessa maneira, tentar conter na origem. Então a ideia da livre expressão no âmbito da rede social, ou seja, a liberdade de expressão, ela não foi prejudicada. As pessoas ainda continuam livres para expressar sua opinião, sua convicção política, sua convicção partidária, mas cada vez mais os cidadãos brasileiros precisam levar em consideração que esse debate sobre o conceito do que é autêntico, do que não é autêntico, de quem está por trás do controle dessa conta em rede social, é um debate fundamental. E a segunda colocação, rapidamente, foi, aliás, fruto de uma excelente matéria jornalística desta TV Plan, a também divulgação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, também de uma conta, né, no próprio WhatsApp que permite o cidadão brasileiro receber informações em tempo real, inclusive sobre checagem de fatos. Então isso contribui, são alguns instrumentos que ainda estão na seara que chamamos de conscientização, para que auxilie o eleitor nesse momento tão importante. E é legal, né, a gente falar do fator conscientização, Camilo, porém, por outro lado, eu fico com uma certa dúvida se haverá uma fiscalização direta disso tudo. Será que será possível, né? Porque a gente fala em âmbito de segurança pública, né? Nem apenas na questão do próprio tribunal, mas em âmbito de segurança pública, digamos que o Brasil tem caminhado, engatinhado no aspecto da criação de novos departamentos também de inteligências que nós temos em âmbito da Polícia Federal e tudo, mas ainda assim está muito distante. A gente fala muito aqui no plantão de golpes que acontecem diariamente e dificilmente, eu até comemorei semana passada que um golpista foi preso, viu, aqui em Poços. Então, só que assim, é uma porcentagem muito baixa que nós temos de eficácia nessa fiscalização. Será que a gente vai conseguir fiscalizar? E mais, não apenas a fiscalização de um ou outro, mas é muita coisa para fiscalizar em cada zona eleitoral, em cada sessão eleitoral que nós temos, né? Realmente, há um grande desafio nesse sentido. Afinal de contas, ao contrário do que muitos dizem, a internet, as redes sociais não são terra sem lei. E a legislação já avançou no sentido de buscar coibir, penalizar aqueles, né, que praticam esse tipo de ato, inclusive, né, com a identificação dos IPs, com a identificação dos dados cadastrais para ingressar nas redes sociais. Então há um esforço, né, do legislador, da Justiça Eleitoral, né, através de aplicativos, né, através da sua própria atuação jurisdicional no sentido de coibir que isso aconteça. É claro que ainda engatinhamos, né, ainda precisamos criar ferramentas tecnológicas também para poder diminuir esse tipo de ação.
mas com certeza muito já foi feito. Em relação de 2018 à eleição agora de 2020, nós tivemos o tempo de nos preparar, né, e os próprios candidatos, os seus auxiliares jurídicos também têm papel importante no sentido de, ao verificar determinada postagem considerada fake news, de movimentar o Poder Judiciário no sentido de que aqueles que forem responsáveis por isso sejam efetivamente identificados e penalizados. Agora, é legal esse seu comentário, que muita gente ainda pensa que redes sociais é terra sem lei. Aqui eu posso escrever o que eu quiser, aqui eu posso manifestar, mas não é bem assim. E até o que? Eu até conversava durante essa semana também, um dos programas aqui do grupo, do próprio dia das eleições, do dia 15 de novembro, né? Ninguém está falando disso, mas também não pode fazer uma postagem no dia, assim como você não pode sair com a bandeira do candidato e tudo. Existe a questão de que você pode fazer a propaganda silenciosa, com bottom e tudo mais, mas se você faz nas redes sociais, você está cometendo um crime eleitoral também, né, Camilo? Bom, primeiro que a liberdade de expressão é uma garantia fundamental e nós devemos zelar, protegê-la, porque realmente é importante nós podermos exercer o nosso direito de pensamento e de expandir esse pensamento. No entanto, esse pensamento, essa fala, ela também tem limites, né? Limites que variam da responsabilidade que nós temos para com o outro. Então, a partir do momento que o meu comentário é ofensivo à honra e à imagem de outra pessoa, por óbvio, né, que eu tenho que ser responsabilizado por isso, né? A partir do momento que a minha fala ela traz requisitos de difamação, injúria, calúnia, eu também estou extrapolando o meu exercício sagrado do direito de expressão, mas ofendendo e caluniando, injuriando, enfim, o tipo penal que for a outra pessoa. Então nós temos que ter essa responsabilidade, né? E a internet nos dá uma segurança no sentido de que aquilo que nós falamos vai ser propagado de determinada forma que nós não temos controle, né? E o fato de estarmos em nossas casas, no trabalho, enfim, não em frente à pessoa que vai receber aquele comentário também possibilita que a pessoa tenha mais coragem de falar aquilo, né? E nem sempre isso dá certo. Aliás, quase nunca isso dá certo, já que, como nós falamos aqui, nós temos meios de nos resguardar de qualquer tipo de ofensa. E em relação à questão eleitoral propriamente dita, de fato, né, o eleitor, a população em geral tem que ficar atenta naquilo que vai postar a fim de não infringir a norma e ter algum tipo de responsabilização de natureza eleitoral. E ainda assim, quando a gente fala da questão até de crimes eleitorais, no próprio dia do pleito, né, doutor? Pelo menos eu me recordo, há 4 anos atrás, nós tivemos vários registros. A eleição municipal geralmente é um pouco mais inflamada, né, nos municípios. E como é que a gente faz essa análise também, nós enquanto eleitores e tudo? Porque já tivemos registros de candidatos sendo presos, né, por crime eleitoral, por boca de urna e tudo mais. Tem que fazer essa análise também, tem que estar atento a isso, né, a pessoa que eu estou votando e tudo mais. E todo o macro em volta de um simples voto que você faz de uma urna eletrônica, né? Exatamente, Galo. E como o professor Camilo bem disse, e retomando só um apontamento da sua colocação e da sua pergunta anterior, sempre que nós falamos desse ambiente virtual, que muitos chamam, né, do cyberespaço, a dinâmica das relações, elas são muito mais fluidas, ou seja, elas são interativas, da mesma maneira que um manda, a outra pessoa apaga a mensagem. Então isso faz com que todos, tanto aqueles que enviam, quanto aqueles que recebem mensagens, que podem ou não ser consideradas como fake news, são diretamente ou indiretamente responsáveis. Então, o caminho que a internet está percorrendo nesse papel das redes sociais é um caminho de uma responsabilidade solidária, que não é só de onde a informação nasce, mas também da minha função em propagar ou não propagar essa informação. Por isso que eu digo, o papel da imprensa, ela é fundamental, é elementar, por quê? Porque a imprensa é a checagem séria. A imprensa é a checagem verossímil, fidedigna, né, de todas essas informações. E no contexto de eleitoral, foi muito importante sua colocação, diferentemente de 2018 e ainda mais diferente de 2016, nós vamos ter, eu tenho bastante convicção, por ter acompanhado alguns boletins, sobretudo no âmbito da segurança pública e também da justiça eleitoral, inclusive em âmbito municipal, para que não se permita toda e qualquer aglomeração.
Então, a aglomeração ela vai ser duplamente reprimida. Não porque a aglomeração pode ensejar efetivamente, né, uma possível propagação, né, do vírus, e até é importante salientar, e o Tribunal Superior Eleitoral, em dados recentes, divulgou que são mais de 9 milhões de máscaras, 2 milhões de litros de álcool gel, com dispensers de álcool gel na entrada, né, ou seja, o eleitor chega, passa o álcool gel para participar da eleição, na saída ele também participa uma segunda ocasião. Então todo esse cuidado de segurança com marcadores do chão, inclusive servirá para que toda e qualquer aglomeração, como uma questão sanitária, seja combatida. E no contexto da segurança pública, também. Então, a lei eleitoral, eu ouso dizer que nesse contexto das eleições municipais, ela será ainda mais aplicada, né? E eu estou muito esperançoso que, por mais inflamado, né, ou prisões que costumeiramente acontecem, principalmente dos chamados cabos eleitorais, né, que acabam às vezes se exacerbando e por aí afora, mas eu acredito no poder da conscientização, que nessa receita, né, pandemia, né, e mais compromisso cívico-eleitoral possa ser amenizado. A ver. Tomara, né? Vamos torcer para isso. E ó, tenho mais um recado para você que está conosco. Nós vamos falar agora da Casa Sertaneja Eletro. Está com dificuldades para sintonizar os canais da sua TV? Problemas em ver canais com chuviscos? A Casa Sertaneja Eletro tem a solução. Antena Oi Livre HD com 64 canais de áudio e vídeo, antena com Globo regional em alta definição. E tem mais, a instalação é feita gratuitamente em todo o perímetro urbano. O melhor preço da cidade você só encontra aqui. Pensou em Antena Oi, pensou em Casa Sertaneja Eletro. Avenida Francisco Salles 555 em Poços de Caldas. E aqui a regra é clara, nós não perdemos negócio. É isso aí, estamos com o Dr. Bruno Fraga, Dr. Camilo Oliveira, falando sobre eleições, falando da proximidade deste grande direito que nós temos, né, da eleição. E, professor Camilo, ainda no tema, né, dentro de todas as adaptações que nós tivemos nesse período eleitoral, nós temos as adaptações também para como está sendo autorizado para que seja feito o chamado corpo a corpo e tudo, né, e carreatas, todo esse trabalho, né. Como é que o senhor analisou também este aspecto onde os próprios candidatos eles estão tendo, né, que se reinventar também para poder levar a informação para os eleitores e tudo, além das redes sociais que nós citamos? Claro, né? claro. Essas limitações impostas, inclusive pela legislação, né, pelas resoluções eleitorais que trazem regramento para o acontecimento do processo eleitoral, elas são extremamente importantes por tudo que já falamos aqui, né, em relação ao combate ao coronavírus. E é importante mesmo que os candidatos eles estejam atentos a esse regramento, né? Tanto no uso da máscara como no distanciamento. Então é preciso se reinventar, né? E não só através da utilização das redes sociais. Eu disse aqui, né, temos candidatos não tão afeitos a esse tipo de tecnologia que estão se adaptando, né? Então essa é uma realidade que veio para ficar, infelizmente, né? Esse cuidado, essa preocupação, mesmo depois de passado essa pandemia, depois que tenhamos uma vacina, que possamos novamente de forma tranquila frequentar os lugares, conviver com as pessoas, são preocupações que ficarão e no processo eleitoral não vai ser diferente. Então os candidatos eles realmente têm que se adaptar, né? Nós já deixamos muitas práticas de lado, né? Se nós formos pensar em eleições passadas, tinham aqueles cavaletes, né, que ocupavam as vias, que atrapalhavam a vida das pessoas. E a ideia é totalmente contrária. A ideia é que as eleições ocorram sem prejudicar e atrapalhar a vida das pessoas. Que os candidatos tenham a possibilidade de se apresentarem, de apresentarem as suas propostas, os seus projetos, mas que isso não interfira no dia a dia das pessoas, né? Então aquele carro de som com a música muito elevada, aquelas carreatas que atrapalham o trânsito, ou mesmo as passeatas, ou os comícios, que é algo que nós nem podemos pensar nesse momento, eles têm que ser adaptados a essa nova realidade. E uma realidade também que não só em relação ao coronavírus, mas uma realidade de respeito com o próximo, né? Se a eleição ela tem por intenção mostrar quem são aqueles que são mais preparados, ou pelo menos na visão dos eleitores são os mais preparados, esses candidatos também têm que demonstrar o seu preparo no respeito às pessoas, no respeito ao processo democrático, no respeito ao combate ao coronavírus nesse momento.
E, doutor Bruno, falando um pouquinho sobre isso, a gente cita todos esses recursos, né, presenciais e um outro que já tem aí aparecido em nosso município, os santinhos, né? O que o senhor acha da questão dos santinhos, ou a colinha, ou santão? Existem vários tipos, né, de acordo com a dimensão. E já existem algumas campanhas no aspecto não ao santinho, santinho apenas virtual e tudo, mas é algo que ainda existe, né, e que nós vamos ver bastante. Sem dúvida, Galo, nós precisamos entender, né, e isso faz parte, muitas vezes, da dinâmica de cada município. São mais de 5.000 municípios, né, e 5.500 municípios espalhados em todo o território nacional, e nós estamos num momento, como podemos dizer, demográfico no Brasil bastante relevante, que é uma espécie de transição de idade, né? Então existem tendências que nos próximos 30, 40 anos nós tenhamos, né, uma inversão, né? Ou seja, um país dotado de pessoas mais velhas, com uma idade mais avançada, e a força de trabalho, né, vai dessa maneira diminuindo. E eu faço esse comentário exatamente para demonstrar que neste período de transição nós ainda estamos habituados à transição tecnológica, né? Então, o uso do papel, né, a realização de questões presenciais, eu costumo dizer, sociologicamente, que precisa ser, não pode ser apagado, né? Ou seja, nós precisamos encontrar o ponto de apoio, o equilíbrio entre o bom uso das redes sociais e de todo o material virtual, em comparação também com a presencialidade do candidato. Então, como nós temos aí números que precisam ser digitados na urna eletrônica pelo eleitor, tanto para prefeito como para vereador, então a ideia do santinho enquanto aquele instrumento, né, da colinha, levar, é admitido pela lei eleitoral, mas com detalhes como, por exemplo, a divulgação, né, do chamado CNPJ, né, dos dados aí de conta, etc., para que possa ser rastreado. Então, eu vejo que ainda, né, não só nessa como nas próximas eleições, até pelo tamanho, pela dimensão continental do nosso Brasil e da diversidade dos municípios, que o santinho ainda venha a ser um instrumento, mas comparado com outras questões de campanha, como o professor Camilo muito bem disse, né, eu ouso dizer também, tinha antigamente os outdoors, né, a própria questão dos cavaletes, isso vem demonstrando uma preocupação social também dos candidatos. E um ponto importante, a diminuição progressiva de recursos, com o fim do financiamento, né, de pessoas jurídicas, e hoje com o financiamento público de campanha, isso tem feito com que os candidatos possam utilizar mais da exploração da própria imagem e cada vez menos de recursos públicos. Exige muita sintonia nesse momento. Legal demais. Bom, gente, nós temos mais um recado para você. Agora nós vamos falar da Terra Gás e Água. Quer qualidade e ótimos preços em gás de cozinha e galões de água? A Terra Gás e Água agora é revendedor autorizado Super Gás Brás e a sua melhor opção, pois além dos ótimos preços, tem entrega rápida em toda a cidade. A Terra Gás nunca te deixa na mão porque está aberta de segunda a sábado, das 7 da manhã às 8 da noite e domingos e feriados das 7 da manhã às 14 horas, levando sempre até você produtos de qualidade. Lembrando que na Terra Gás você pode pagar com o aplicativo Caixa Tem ou no cartão de crédito, parcelado em até 2 vezes. Mais uma novidade para facilitar a sua compra. Siga a Terra Gás e Água nas redes sociais e fique por dentro das promoções. Disque Gás 35-3712-8909 ou WhatsApp 359-9922-3616. A Terra Gás e Água fica na Avenida José Remígio Prézia 770, próxima à Escola Dom Bosco. Bom, a gente vai fazer a nossa última pausa e depois concluindo este bate-papo, entrevista com o Dr. Bruno e Dr. Camilo aqui no Plantão. E já voltamos, hein? Concluindo esse bate-papo neste feriado, dia 2 de novembro, para você que está sempre ligado conosco aqui no Plantão. Lembro você que se você pegou aqui o bonde andando, a nossa entrevista continuará também aí nas redes sociais, facebook.com/tvplanweb, youtube.com/tvplanhd e os detalhes também no Instagram, @tvplanpocos. Manda sua mensagem também no nosso WhatsApp, 999273591.
Doutor Bruno, nós brevemente comentamos aqui o fator da abstenção também para as eleições em 2020, né? O doutor Camilo bem disse, né, que muito embora exista o fator da pandemia, eu acho, né, na minha opinião, acredito que mesmo que se não houvesse a pandemia, nós já teríamos uma abstenção maior do que há 4 anos atrás, né, justamente por esse desprestígio político, né? O que o senhor acha dessa abstenção? Nós temos já alguns números que apresentam um certo receio, né, e até que podem influenciar no resultado das eleições propriamente dito. Ok, Galo, professor Camilo, a abstenção, melhor dizendo, sempre foi considerado realmente como um fenômeno, né, político-eleitoral, isso porque leva-se em consideração, acho que 3 aspectos essenciais, né? Um deles é bastante inédito, que é efetivamente a questão da pandemia, da Covid-19. Um segundo fator tradicional se dá em relação realmente ao descrédito, ou como se diz tecnicamente, o desalento político, que muitas vezes pode ser um desalento originado por várias questões. Tradicionalmente até se conclui que o desalento tem uma fundamentação econômica de forma geral, né? A pessoa confunde muito a própria situação, né, política com o contexto da prosperidade individual. E o terceiro fator que nós precisamos considerar no contexto, né, da abstenção se dá um pouco pela percepção da obrigatoriedade ou a facultatividade do voto, né? Então, em números absolutos, no último ano de 2016, né, nós tivemos um índice de abstenção, isso em âmbito geral. Cada município às vezes teve pouco mais ou pouco menos. Girou um pouco mais do que 16% nos municípios brasileiros de maneira geral e, de fato, né, existem estudos que entendem que nesse ano a abstenção pode ser maior. Agora, o que nós vamos... Esse fenômeno da abstenção é algo que pode ser visualizado apenas depois das eleições. O que podemos trabalhar agora são apenas conjecturas. O que, a meu ver, desdobra ainda mais o trabalho de todos os candidatos, né? E isso eu costumo fazer até rapidamente um aspecto jurídico, uma fala jurídica nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes a obrigatoriedade do voto não é uma obrigatoriedade para votar. É uma obrigatoriedade na condução da pessoa para que ela se sinta prestigiada em participar desta que é a festa da democracia. Então, eu vejo que por mais que nós tenhamos esses fatores objetivos, mas muitas vezes a força dos candidatos, a palavra dos candidatos, a aproximação dos candidatos que podem contribuir ou não para esse aumento ou redução da abstenção. Por isso que temos realmente que sempre renovar as nossas expectativas na qualidade do processo eleitoral. E óbvio, né, professor Camilo, nós não podemos ser extremistas em nenhum lado, né, digo, enquanto eleitores, justamente no aspecto, a pessoa que talvez possa ter testado positivo para a Covid-19, mas não, eu tenho que exercer esse meu direito. Não, gente, calma, tem que ter um equilíbrio nesse momento de eleição atípico, não é verdade? Exatamente, né? Primeiro que é um momento de festa, né? A votação, né, o dia da eleição é um momento em que nós colocamos ali, depositamos a nossa esperança para a melhoria, né? No caso da eleição agora, para a melhoria do nosso município, para as transformações sociais que nós almejamos, mas sem colocar a saúde pública, a saúde de outras pessoas em risco. Então, né, seguindo as recomendações todas, recomendações médicas, sanitárias, a fim de que o processo de votação ocorra de forma tranquila, sem sobressaltos e sem colocar ninguém em risco, né? Ao mesmo tempo que nós estamos exercendo um direito, que como o professor Bruno bem disse também é uma obrigação, né? Nós temos que exercer esse direito de ir e votar, né? E nesse sentido mesmo que o professor Bruno disse, de prestigiar o cidadão, né, enquanto membro da comunidade, de participar daquele momento, essa participação tem que ser uma participação sadia, uma participação consciente, né? E respeitar as normas sanitárias nesse momento é demonstrar também o nosso sentido democrático, o nosso sentido de solidariedade às pessoas, de respeito, inclusive a memória daqueles que infelizmente perderam suas vidas durante, né, essa trágica pandemia. Legal, e professor Camilo, até aproveitando a sua opinião, recentemente nós comentamos aqui no Em Debate, né, com o professor Bruno, inclusive, a questão do voto facultativo ou obrigatório. Na sua opinião, o senhor acredita que seja necessário uma reanálise disso ou é necessário que continue esse fator do voto obrigatório? Primeiro, penso que nós estamos em constante evolução.
E a legislação, as normas, elas também estão nessa, elas devem acompanhar essa evolução. Então esse é um tema, né, que embora seja muito questionado por muitas pessoas, é um tema que tem que ser discutido sim, que tem que ser tratado nas escolas, que tem que ser tratado nas universidades e que o próprio poder público, através das suas lideranças, tem que fomentar uma discussão. Eu penso que nós chegamos num momento político que esse afastamento do eleitor, ele impossibilitaria, num voto facultativo, de que as pessoas realmente exercessem o seu direito, deixando assim que outras pessoas ou que um grupo menor de pessoas faça as suas escolhas. Mas penso que é um tema que tem que ser discutido e tem que ser debatido pela relevância e importância que tem. Bacana. Professor Bruno, concluindo aqui ainda a nossa conversa, acho que acima de tudo é um ano que nós temos, e nós temos batido muito aqui também no Grupo CIOF, o fator do voto consciente. Aquele voto que se um dia eu te parar na rua e te perguntar, você vai votar para quem? Eu vou votar para o candidato X. Por quê? Você vai saber me responder por que você vai votar para o candidato X e não porque ele é meu primo, porque ele é conhecido da família. Pode ser também, você é livre para fazer seu voto, mas acho que o termo para esse ano e também para outros anos, né, é a questão do voto consciente mesmo. Claro, Luiz Felipe, professor Camilo, eu acredito que a ideia da consciência do voto, ela começa com uma espécie de conjunto de fatores, né? Um deles é a própria liberdade de participação política que nos é dado pela Constituição. O eleitor precisa ter essa consciência de que o voto dele não é só mais um voto, é um voto importante, é um voto que contribui para que a transformação social, tão bem dita pelo professor Camilo, possa se concretizar. E essa liberdade de participação política. O segundo ponto é o eleitor entender que, infelizmente, isso não é um contexto local, isso é nacional e ouso até dizer mundial, né? Nós vivemos um ambiente de muita desigualdade ou desequilíbrio, muitas vezes de natureza econômica. Então, o prestígio à democracia, muitas vezes, é um momento, né, para que, pelo menos, se renove essa expectativa para que essa equalização, esse equilíbrio, ele aconteça. Por isso que a consciência do voto por essa segunda situação se dá. E uma terceira é uma questão talvez um pouco mais até espiritual, ou seja, é um sentimento que o eleitor precisa ter de que, por exemplo, a beleza da nossa cidade, aqui me refiro especificamente a Poços de Caldas, depende muito dessa participação, do cuidado com a coisa pública. Esse é um conceito que volta lá para os primórdios, né, da Grécia Antiga, Aristóteles, onde a participação cidadã já era prestigiada. Então é por isso que períodos a cada ano nós renovamos ainda mais a consciência do voto. Mas é um processo íntimo e é um processo que é executado realmente com muita observação e equilíbrio. E professor Camilo, uma última colocação, fechando o fator voto consciente, e a gente reforça, né, como nós dissemos, das tecnologias, na palma da mão você consegue consultar planos de governo de cada um dos candidatos, digo, em questão da eleição majoritária, mas também para as eleições proporcionais, quase que a maioria fizeram essa transição e também colocam propostas, ideias, né, como sendo representantes do povo, né? Exatamente, o avanço tecnológico e a própria iniciativa do Poder Judiciário, aqui me referindo ao Tribunal Superior Eleitoral, possibilita que, pesquisando um único site, lá o Divulgacand, por exemplo, você tem acesso a todas as informações relacionadas ao candidato, às suas certidões judiciais, né? Se as certidões realmente são negativas, se aquele candidato não cometeu nenhum crime, nenhum impeditivo à sua candidatura, a evolução dos seus gastos realizados durante a campanha. Então nós temos meios, né, temos como fazer essa avaliação, essa pesquisa de buscar esse voto consciente. Então cabe a nós eleitores realmente nos conscientizarmos dessa importância de bem votar, pensando num bem não só individual, mas coletivo de toda a sociedade. Bom, legal demais. E até nesse objetivo, viu, gente, que o Grupo CIOF de Comunicação promoveu tantas entrevistas, recebemos candidatos à prefeitura, à vice-prefeitura e, claro, né, não daria para trazermos todos os candidatos às eleições proporcionais, afinal são quase 300 candidatos, mas você também acompanha durante a programação da TV Plan, de nossas rádios, Band FM, da Jovem Pan, junto ao horário eleitoral gratuito, a oportunidade que todos têm de pelo menos conhecer cada um dos candidatos, se inteirar dos assuntos e procure, gente, exerça esse seu direito do voto com o dever de conhecer cada um desses
que foram colocados como candidatos para as eleições 2020. Bom, doutor Camilo, muito obrigado. Doutor Bruno, obrigado também pela presença. Portas abertas sempre. Aquela aulinha que você já conhece aí de casa com os professores aqui também junto ao Grupo CIOF de Comunicação. Eu desejo uma ótima noite a todos. Reforço que se você perdeu algum detalhe, nas redes sociais tem tudo. facebook.com/tvplanweb, youtube.com/tvplanhd e também nosso Instagram. E não esqueça, viu? Dia 11 de novembro nós teremos o nosso debate do Grupo CIOF de Comunicação. A partir das 7 horas da noite teremos uma pré-entrevista com os candidatos à vice-prefeitura e posteriormente, a partir das 8h30 aproximadamente, será iniciado o debate com os 9 candidatos à prefeitura. Estarei mediando este debate para que você também conheça cada um dos candidatos. Teremos o pinga-fogo, teremos perguntas dos nossos espectadores e também perguntas com temas pré-definidos. Beleza? Participe conosco. Uma boa noite a todos. Até mais, gente. Tchau.